Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, agora sim, conheça o craque iraniano Mahed Taremi, que o Fla tenta contratar. Mengão de olho em goleiro. Martelo batido sobre Lucas Beltrán. E o começo do fim do estádio próprio. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que traz diariamente todas as novidades do mercado da bola rubro-negro com a visão aqui da Europa. Os influenciadores que você segue no Brasil trazem muitas notícias aí provenientes das suas ligações com os dirigentes do Flamengo. Nesse canal, você vê o lado europeu das negociações. Toda negociação tem três partes, né? O do Flamengo, o do jogador e do clube europeu ou de outra parte do mundo que queira negociar com o Flamengo. Aqui, você tem sempre a notícia com o lado de cá. Você, para ter a notícia completa, você tem que continuar vendo os amigos aí do Brasil e se inscrever nesse canal também, que muitas vezes, como as informações vazam aqui na Europa, você acaba sendo primeiro contemplado com a notícia ou com a especulação aqui nesse canal. Por isso, rubro-negro, está na hora de você se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações sobre os vídeos e você dar o like nesse vídeo, e se puder, dar o hype também, porque ajuda bastante a gente. Meus amigos, eu vou começar com uma notícia do Brasil para vocês, né? Para muita gente, dá muita importância aí à construção de um estádio do Flamengo. Eu, apesar de respeitar muito quem pensa assim, eu acho que o estádio do Flamengo é o Maracanã, que o Flamengo deveria aí ser concessionário do Maracanã para sempre, né? O Fluminense um dia constrói aí um estádio para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas e deixa a concessão só com o Flamengo. Para mim, Maracanã e Flamengo são duas coisas que não podem nunca se desunir, né? E o Lauro Jardim escreve hoje no Globo o começo do fim do novo estádio do Flamengo. Está marcada para segunda-feira que vem uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para discutir a concessão do Maracanã, que atualmente divide com o Fluminense. De acordo com alguns conselheiros, o encontro servirá também para a atual administração comandada por Luiz Eduardo Batista, o BAP, detalhar o porquê não faria sentido econômico a construção de um novo estádio na região portuária do Rio de Janeiro, como plano do ex-presidente Rodolfo Landim. Numa palavra, será uma reunião para mostrar que o novo estádio não é viável, né? Ontem, meus amigos, o Landim esteve aí num podcast da Rádio Tupi no Rio de Janeiro e deixou claro aí um enorme medo do BAP não seguir à frente no projeto, né? Basta o Flamengo dizer um não para o prefeito que o negócio será desfeito e o Flamengo não terá mais no seu estádio ali no gasômetro. E você, meu amigo, você é a favor do estádio do gasômetro? Escreva aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante. Eu estou mais com o BAP. Eu não troco aí uma Taça Guanabara que o Flamengo possa perder, ter desequilíbrio técnico, como aconteceu com o Corinthians, com o São Paulo no passado, que se endividaram muito para construir um estádio e ficaram anos sem ganhar nada em função disso. Para mim, o estádio do Flamengo é o Maracanã e sempre deverá ser o Maracanã. Até porque, meus amigos, aqui fora, o nome do Maracanã é uma das poucas unanimidades em todos os países do mundo que eu conheci. O Wembley e o Maracanã são os dois maiores palcos sagrados dessa religião que se chama futebol. Então, o Flamengo não pode, de maneira nenhuma, perder a oportunidade de ser locatário perpétuo do Maracanã. Quem sabe até se for para comprar, né? Quem sabe um dia até comprar o Maracanã, porque é realmente um estádio maravilhoso. Mas eu quero a sua opinião aqui também. Meus amigos, vamos começar a ir para a Itália, então? Vamos começar a ir para a Itália? Ponto final, meus amigos.
na negociação com Lucas Beltrán. É isso aí, meus amigos, é isso aí. Né? Jornal italiano. Fiorentina aguardava uma decisão de Lucas Beltrán. Após receber a proposta do Flamengo de 15 milhões de euros, o jogador não aceitou a possibilidade de voltar à América do Sul. Por isso, o negócio não foi à frente. Lucas Beltrán continua sendo jogador da Fiorentina. Eu contei para vocês, né? Domingo, a Fiorentina fez um amistoso contra o Leicester, perdeu de 2-0, tomou um show de bola. O Beltrán quase não pegou na bola, fez uma jogada, né, onde ele driblou um zagueiro e chutou, bloqueado pelo segundo zagueiro. Não teve uma boa partida, mas, de novo, galera, se ele não quer, aí, meus caros, nada a se fazer, né? O Flamengo tem que ter jogadores que queiram vir jogar no Flamengo. Se ele não quer, e vou ser bem sincero, jogador bem comum, jogadorzinho bem comum, e a grande verdade é que a gente está aí numa situação onde eu acredito que precise de mais um atacante, mas eu acho que agora o Flamengo vai acertar. Eu já vou dizer por que eu acho que o Flamengo vai acertar, mas antes eu queria dar outra notícia que saiu aí no Brasil, né, meus amigos? O Vene Casagrande ontem postou um vídeo dizendo o seguinte, que queria saber da situação do Matheus Cunha, né? Se o Matheus Cunha ia ou não ia para o Cruzeiro, já que ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O que disseram para ele é que a ideia é que ele fosse imediatamente para o Cruzeiro. Porém, o BAP vetou. Por que o BAP vetou? Porque o Flamengo pensava em contratar um goleiro já nessa janela de transferências, ou seja, o Flamengo estudava a contratação de um novo goleiro já nessa janela de transferências. Eu acho importantíssimo, de novo, por toda a idolatria que a gente tem ao Rossi, eu até acho que o Flamengo vai vencer um tabu aí de milhares de anos, de nunca numa competição de mata-mata, quando saiu perdendo no Maracanã, conseguiu reverter fora de casa, né? Isso vai para competições de mata-mata. Desde a década de 50, o Flamengo nunca conseguiu reverter. Eu acho até que amanhã o Rossi pegará os pênaltis que classificarão o Flamengo dentro da Arena das Galinhas, mas mesmo com isso, eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro de nível de seleção, né? O Rossi é o único jogador do time titular do Flamengo que não é de nível de seleção. Os argentinos nunca pensaram em contratar o Rossi e ele realmente, em alguns momentos, as falhas, né? Eu acho ele muito mão de pau, né? Assim, né? É difícil ele segurar a bola com firmeza e nas saídas de gol. Não foi a primeira que ele errou, ele erra algumas vezes nesse requisito, desde o tempo do Boca Juniors, e a gente teve um empate com o Ceará ali, uma falha individual dele, meio até grosseira. Então, Flamengo pode, e um dos nomes que o Vene Casagrande disse é o nome do Gabriel Brazão, do Santos, né? Gabriel Brazão tem sido um destaque aí no gol do Santos, né, que luta ali para não ser rebaixado, ou seja, o Gabriel Brazão é um goleiro extremamente acionado, né, e é um goleiro que não é da base do Santos, apesar dele ter 24 anos. Né? Ele já passou pela Inter de Milão, por outros clubes italianos, né, ele é da base do Cruzeiro, passou por Parma, Albacete, Oviedo, Inter de Milão, teve a sua chance na Europa, não foi feliz, e no Santos agora ele demonstra ali o seu melhor momento, né? O momento ali onde ele realmente consegue jogar. Da base da seleção brasileira, sub-17, também passou pela sub-20, foi contratado muito cedo aí por clubes europeus, acabou não vingando na Europa e com 24 anos está na flor da idade, pode ser contratado pelo Flamengo. Eu acredito que o Flamengo também esteja vendo nesse momento, além do Brazão, alguns goleiros que estejam aí em uma situação mais fácil. Por exemplo, o Ederson quer sair do Manchester City. Né? O Ederson é um goleiro de seleção brasileira que viria aí ser titular absoluto do Flamengo. Né? E o Ederson está negociando com o Fenerbahçe,
né, mais um clube turco, o Flamengo poderia atravessar e trazer o Ederson para ser titular absoluto do Mengão. E aí, meus amigos, você prefere Gabriel Brazão ou Ederson? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, saiu hoje na Itália, né? Pietro Lanzerini é outro repórter italiano. O negócio com o Lucas Beltrán ainda não fracassou, mas o Flamengo considera outros alvos. Taremi é uma das alternativas ao atacante argentino. Meus amigos, nós estamos falando de Mahed Taremi. Eu vou te dizer, desse jogador eu posso falar muito bem, porque eu acompanhei ele durante alguns anos aqui no Futebol Clube do Porto, né? Jogador versátil, muito ágil e, acima de tudo, muito artilheiro. Nós estamos falando de um artilheiro de verdade. Nós estamos falando de um jogador que talvez seja o maior jogador do futebol iraniano. Tudo bem, iraniano também, né? Não é uma grande coisa, de todos os tempos. Nós estamos falando de um jogador que aqui no Futebol Clube do Porto cansou de fazer gol. O Porto tentou, de alguma forma, negociá-lo e fazer muito dinheiro. Ele não. Ele cumpriu o contrato, saiu de graça na Inter de Milão. Na Inter de Milão ele não teve chance suficiente, né? No Campeonato Mundial de Clubes, foi o jogador que os Estados Unidos não permitiu a entrada em função dele ser iraniano, né? E ele realmente está para sair da Inter de Milão. Relatos dizem que a Inter de Milão aceitaria algo de 8 milhões de euros por ele, né? Clubes europeus já fizeram contato, como o Fulham, West Ham, Leeds United e Nottingham Forest da Premier League já tentaram o Taremi, além do Besiktas. Outro clube que a gente sabe que teve o seu nome cogitado foi o Botafogo, né? Na época que estava cogitado pelo Botafogo, eu fiquei aqui de dedos cruzados, torcendo para que o Taremi não fosse para o Botafogo. Agora, eu acho que se for para o Flamengo, vira titular absoluto. Tem um senão, tem uma situação que é ruim. Taremi já tem, apesar de se cuidar muito, apesar de ter aí uma saúde muito boa, não ter aí histórico nenhum de contusões, né? O Taremi tem um problema, que ele tem 33 anos, né? Seria um jogador mais velho. Mas, meus amigos, eu acho que o Taremi seria daqueles jogadores que ficariam no mercado por muitos anos. Fazedor de gol a dar com pau. São 94 jogos pela seleção iraniana, com 55 gols. Né? No Porto, foram 122 jogos com 64 gols. Ou seja, meus amigos, uma média ali de mais ou menos 0,5 para mais. Ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol, pelo menos. Né? E eu não estou falando de assistência, que faz muito também, eu não estou falando de absolutamente nada mais. Eu diria a vocês que seria uma enorme contratação para o Flamengo. No Botafogo, problemas salariais fizeram com que o Taremi não fosse contratado pelo time da Estrela Solitária. Eu gostaria muito de ver o Taremi vestindo a camisa do Flamengo, porque eu acompanhei muito aqui em Portugal e é cracaço, é artilheiraço, é o que o Flamengo precisa. E você, meu amigo, gostaria do jogador iraniano vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.